Olá pessoal, estamos iniciando a nossa segunda aula, que tem como tema um feixe de luz em dias de desesperança. Eu vou começar essa aula contando uma história para vocês. A história vai aparecer aí na tela de vocês, vocês podem acompanhar comigo. Boa leitura a todos. O título da história é Um feixe de luz em dias de desesperança. Em sua vida já era noite. Seus pés descalços e cansados de uma longa caminhada estavam estáticos no chão frio e vazio. Em seu rosto, as linhas da vida brotavam em sua derme como terra seca. Mas os olhos, esses sim, podiam revelar as sombras da alma. Às vezes, gotas de chuva caíam de suas retinas e suas lembranças se esvaíam como água corrente que segue em seu curso natural. Será o passado a janela da vida? Ele sempre esteve lá, em seus mais íntimos delírios e doces pensamentos. Luzia dividia seus dias com suas duas filhas, Maria e Rebeca, no qual a juventude lhe esmarrara em tons por vezes cinza e sem esperança. Naqueles dias de pandemia, as três mulheres tinham suas histórias cada vez mais entrelaçadas. Havia inquietações constantes e seus dias estavam sem cor. Foi então que Luzia, mestre do saber, agora pássaro pousado, encontrou um livro, folheou, refletiu um pouco. Pôde sentir uma gota quente cair em seu rosto, mas decidiu. Enquanto o círculo de luz iluminava o céu negro, Luzia convida suas duas filhas para ouvir uma história que mudaria o rumo de seus dias dali para frente. As jovens sentaram-se à beira da cama como se fossem meninas que ansiavam ouvir contos infantis antes que o sono a pegassem. Uma mãe, duas filhas, três mulheres unidas que transformariam suas vidas naquele instante. Luzia começou a história. Numa época muito remota, homens viviam dentro de uma caverna escura, na qual apenas um feixe de luz advindo de uma fogueira os deixavam observar sombras. Esses homens viviam acorrentados, presos nessa caverna, e o que podiam ver diante daquela escuridão eram apenas sombras. Houve uma pausa na história e Rebeca indagou. Igual a nós que estamos presas em casa nessa quarentena. Você verá que não é disso que se trata a história, querida. Vamos prosseguir. Foi então que o prisioneiro percebe um feixe de luz saindo da caverna e consegue se soltar e foge. Ao sair, ele enfrenta o primeiro desafio. Qual mãe? Indaga Maria. A cegueira. A forte luz do sol cega o foragido, que paulatinamente vai se acostumando com aquela luz e conhecendo o mundo que o rodeia. Ele vai vendo a beleza da natureza, conhecendo as formas, as cores. O conhecimento do mundo revela ao homem a sabedoria. Logo ele quer libertar seus amigos da corrente. O que vocês acham que acontece? Todos querem ver o mundo, lógico, respondeu Rebeca, a sonhadora. Mas Maria calou-se e balançou a cabeça. Rebeca logo entendeu o silêncio das duas e se entristeceu. Vou contar o final da história para que entendam que ao sair da caverna podemos transformar nossa realidade, mas nem sempre poderemos transformar a realidade do outro. Minhas amadas, eu amo vocês. Elas se abraçaram por alguns segundos e Luzia continuou. O ex-prisioneiro volta à caverna e narra tudo o que vê e conhece fora da caverna. Os acorrentados, revoltados com tamanha mentira,
não veem outra saída e matam o então revolucionário. Fim da história. Essa história, criada por mim, ela foi baseada no livro A República, escrito no século IV a.C., né, no qual Platão, num diálogo, pretende mostrar a forma de pensar dos cidadãos daquela época, muitas vezes condicionados por superstições, né, por crenças limitantes, por religiosidades, baseados apenas pelos seus sentidos, não conseguiam compreender o mundo que os rodeavam. E Platão cria a alegoria para mostrar que as realidades possíveis muitas vezes são contraditórias, e aqueles homens que estavam ali aprisionados somos nós, né? Que estamos diante de uma sociedade muitas vezes que limita o nosso conhecimento. E aí ele divide o mundo em duas realidades: a realidade sensorial, né, que são os nossos sentidos, e o mundo das ideias, né, que é justamente o mundo do conhecimento. E aí esse mundo das ideias, ele vai tomar luz justamente quando o prisioneiro ele sai, né, da caverna, e ele consegue enxergar através da luz, que aí a luz seria justamente o conhecimento, né? Mas o conhecimento que muitas vezes as pessoas elas não querem entender, né? Elas não querem encontrar, não querem se deparar com ele, não é? E aí nós, como professores, nós temos a obrigação de levar, de conduzir o indivíduo a encontrar o conhecimento, né? Eu trouxe uma releitura, né, do Conto da Caverna, ou do conto não, do livro, né, da história, do mito da caverna, para tornar, né, isso um pouco mais palpável para vocês. E a ideia era justamente a gente conversar um pouco sobre isso dentro dessa situação que nós vivemos hoje, dessas correntes que têm sido colocadas em nós hoje, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, dessas informações que chegam até nós, informações às vezes inverídicas, né? Às vezes muitas informações chegam até nós, informações que realmente tem cunho de verdade, outras não. E o que é que a gente faz com essas informações, né? Como que a gente lida com essas informações? Muitas brigas têm sido travadas dentro das redes sociais, porque como nós estamos muitos estão dentro de suas casas hoje, né? Por aconselhamento médico, né? Hoje. Então a gente tem estado mais em redes sociais e se informando muito mais pela mídia e pelas redes sociais. Eu coloquei um pouquinho na minha aula anterior, na minha primeira aula, e quem assistiu também a live da última segunda-feira, eu falei que ia falar um pouquinho sobre a mídia. A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto da atuação da mídia hoje. Mas antes eu quero retornar um pouquinho para a simbologia do mito da caverna, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante essas colocações de informações que têm chegado para a gente hoje, né? E aí na simbologia do mito da caverna, os prisioneiros somos nós, homens comuns, a massa, o povo, todos nós que não temos esse conhecimento tão racionalizado, né? Estamos sempre nesse conhecimento raso, superficial, porque não buscamos nos informar como deveríamos, né? A caverna é o nosso, para Platão, seria o nosso corpo, porque no nosso corpo está justamente os sentidos que ele coloca, né? A captação desse conhecimento limitado através dos nossos sentidos, né? A saída da caverna, a direção do conhecimento real, né? E a luz solar, que causa aquele desconforto primeiro
no fugitivo, no forasteiro ali, mas seria justamente essa luz que daria capacidade a nós, né, ao indivíduo, ao conhecimento concreto, correto, né? Então, e aí hoje, né, nesse movimento de opiniões, algumas correntes limitam nossa visão, né? Correntes essas que vão trazer alguns, minha gente, por exemplo, filosofia, ciência, embasamentos constatados, estudos verídicos, são neles que a gente precisa se apropriar, né? Então, a gente tem pessoas que têm estudado o vírus hoje, mas são estudos ainda muito simbólicos. Por quê? Porque é algo novo, não é isso? Então, o que tem sido feito ainda é uma luta primária, não é isso? Professora, em que eu vou acreditar, né? Em dados concretos, né? Pessoas que estão dentro de hospitais trabalhando, lutando contra isso, né? Pessoas que têm vivido a realidade do vírus hoje, certo? Pessoas médicos, enfermeiros e agentes de saúde e o Ministério da Saúde, que tem hoje vivido a luta, o combate contra o vírus. Existem médicos que não estão tão de frente, que estão hoje estudando e que vêm hoje inclusive com teorias opostas com base em estudos lá atrás. Mas a gente tem que olhar para o vírus como está hoje, não é? E aí, como que dentro... Aí eu me pergunto, dentro da minha casa, dentro das minhas quatro paredes, o que é que eu posso fazer para sanar um pouco a dor do outro? Eu preciso trabalhar, eu preciso matar a fome de quem está dentro da minha casa, porque ainda os R$600 que o presidente colocou que irá doar ainda não chegou. Então, como que eu posso fazer para que essa doença não chegue? É sobre essas coisas que a gente precisa debater, entendem? Porque, vejam, eu tenho que entender que a minha realidade não é a realidade da outra pessoa. Isso eu concordo plenamente com todos vocês. Sabe, eu tenho visto postagens de realidades de que, veja, nem todos têm saneamento básico para estar lavando a mão o tempo todo, né? Nem todo mundo tem condições de estar dentro de casa o tempo todo. Nem todo mundo vive vamos dizer, numa família que tem só 3 pessoas. Tem pessoas que vivem num quadrado e moram dentro desse quadrado 6, 7 pessoas. Não é verdade? Mas como que a gente pode, como cidadãos, ajudar essas pessoas? Certo? Dentro do nosso próprio lugar. Como que essas pessoas podem ser ajudadas? Porque medidas têm sido tomadas, gente. O que a gente não pode é se revoltar e apenas estar jogando a nossa revolta e deixando de fazer a nossa parte. Entendem? Então é muito mais profundo do que a gente tem falado. Muito mais profundo, muito mais profundo. O que importa é que cada um de nós façamos a nossa parte. E aí eu vou me aprofundar um pouco mais com vocês dentro dessa história do mito da caverna e colocar para vocês que, como professora de língua portuguesa, eu tenho o dever de mostrar para vocês a importância da gente entender o que são textos que nos conduzem para uma realidade verídica, que nos conduzem para algo concreto, real. E aí a gente vai colocar. Hoje eu não estou preocupada com o que governo A, B, C ou D tem para como é que eu posso dizer, de certo ou de errado. Por mais que eu tenha meu viés político, porque todos nós somos seres políticos, a gente não tem que estar preocupado em xingar ou em ofender. A gente tem que estar preocupado, sim, em cobrar aquilo que nós temos direito. Isso sim nós temos que estar preocupados. Eu entendo assim. Agora,
O que é que a gente precisa entender hoje nas nossas mídias e nas nossas redes, que se é importante olhar para verdades, sabe? Porque muitas coisas têm circulado dentro das mídias. E o que é que a gente tem que... Olha, isso é verdade? Isso não é verdade? Isso é real? Isso, que textos são realmente importantes para serem lidos? Entendem? Eu peguei um texto, gente, lá do século... que eu falei, acabei de falar para vocês, lá de trás, né? E tá super real pra gente agora, se torna super relevante a gente comentar agora. As pessoas pouco estão preocupadas em entender o que é um conhecimento relevante, né? As pessoas estão pouco preocupadas com isso. Então, o que é que eu não tenho visto? Por que é que eu estou tão cego diante disso tudo que tem acontecido? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer. Porque me falta realmente conhecer. E conhecer só se faz mediante a leitura de mundo. E como é que hoje eu faço essa leitura de mundo? Aí eu volto lá para a aula 1. Vocês como alunos e como cidadãos, lendo, se apropriando dos textos, lendo, se apropriando dos textos, lendo e se apropriando dos textos. E o que é ler, gente? Ler nada mais é do que experienciar. Foi isso que eu disse a vocês lá naquela primeira aula, lembram? E aí, eu vou ler para vocês aqui, voltando para o mito da caverna, quando o prisioneiro sai e a luz o cega. Primeiro é o que acontece com a gente. Aquela luz cega, incomoda. A leitura vai fazer isso com a gente, vai incomodar no início, né? Vai cegar muitas vezes, né? Jorge Mateus diz assim: só a luz permite compreender que somos frágeis perante tanta escuridão que nos cerca, pelo que será a sua falta, que associa a falta da razão, pelo que provoca a cegueira, que talvez mais do que aquela luz que decorreria se nos faltasse a luz física. Entendem? Então aquela luz que provoca a cegueira no início é que depois nos leva à razão. Porque é melhor que a gente se incomode no início, mas que depois a gente busque a razão das coisas, do que a gente fique cego até o final de todas as coisas. E para finalizar, eu quero ler um trechinho de um livro que eu gosto muito, o Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. E lá no final do livro ele encerra com um diálogo muito pragmático. E ele diz assim: por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz: penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem. Ou seja, cegos que vendo, não veem. A gente, mesmo enxergando, não consegue ver o que tem por trás das coisas. O que há por trás de tudo isso que está acontecendo, não é? Então, o que eu deixo para vocês de reflexão hoje é que, voltando lá para o início da nossa aula, hoje, um feixe de luz em dias de desesperança. Aquela frechinha de luz, sabe? Aquela brechinha que nem incomoda, nem... né? Só aquele pontinho. Talvez a gente precise começar por ele, né? Porque talvez as pessoas não consigam chegar na luz que incomode, como o prisioneiro fez. Talvez ela mate, né? Muita gente. Mas quem sabe, devagarzinho, na leitura paulatina, né, a gente consiga chegar no ideal, né, nos textos que realmente importem,
né, consiga juntos entender tudo isso que tem acontecido, consiga juntos lutar pela cura total da nossa sociedade, né, e consiga ver o mundo de uma forma diferente. E eu quero propor uma atividade para ser exposta na nossa live da segunda-feira. A minha proposta é, assim como eu fiz uma releitura do mito da caverna, eu queria propor a vocês, eu vou deixar aqui o meu e-mail, aqui no link aqui embaixo, para que quem se sentir à vontade, escreva uma releitura do mito da caverna. E aí, no mito da caverna, inclusive o final foi recriado por mim. Não há morte. Platão ele sugere que, por exemplo, se Glauco ele voltasse, talvez os prisioneiros pudessem o matar, não quisessem o ouvir, foi uma conversa, um diálogo. E eu fiz esse desfecho. Então, assim, foi uma releitura criada por mim do mito da caverna. Eu queria que vocês criassem uma releitura também desse mito da caverna e que vocês mandassem em forma de narrativa, certo? E que vocês criassem um título, tudo bem organizadinho, uma narrativa com título, né? Tal. Que vocês mandassem para o meu e-mail. Não precisa ser só meus alunos, todos que curtirem meu canal, que se sintam à vontade. Eu vou ler, né? De hoje para segunda-feira. E aquele que mais me interessar, né, que tiver mais dentro das normas, mais criativo e tal, eu vou trazer na minha live na segunda-feira e a gente vai debater um pouco e discutir um pouco também, aprofundar mais um pouco a nossa conversa de hoje. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, a atividade está aí proposta. Até a próxima aula. Em tempos de pandemia, um pouco de poesia para todos nós. Tchau, tchau.